Que mundo virá depois da pandemia? Desde o dia 14 de março, estou recluso, estou entre as quatro paredes ou entre os muros da minha casa, digamos assim, sem pisar os pés sequer na calçada da minha rua. O que fazer nesse período? Há momentos de bastante tédio. Nós, cidadãos comuns, nós que, sobretudo, não somos autoridades públicas, nós que não somos profissionais da área de saúde, a única contribuição que podemos dar é permanecer em casa, é ficar em casa nesse período tão complicado da nossa vida. E também estou convencido, pelo que eu já li e ouvi, dos grandes pensadores que estão tratando dessa questão para além do problema sanitário da saúde, sociólogos, filósofos, escritores em geral, cientistas em geral, os que eu tenho lido, tem um ponto em comum entre eles. O mundo, como nós conhecemos até final do ano passado, digamos assim, esse mundo acabou. Esse mundo não existe mais. E como ele foi até ali, ele não vai voltar a existir. É isso que nós precisamos estar conscientes. Que nós temos que ter esperança e nós temos que trabalhar para que essa esperança seja real, não seja apenas uma forma de nos auto-iludirmos. Há um pensador italiano muito conhecido, para quem já estudou ciência política, sociologia, filosofia, qualquer ramo das ciências humanas, chamado Antonio Gramsci. É preciso ser pessimista na análise para ser otimista na ação. Talvez eu esteja simplificando, mas é mais ou menos isso. Eu tenho procurado ter esse tipo de atitude. Então eu separei e estou colecionando uma série de artigos, de vídeos, de áudios sobre essa pergunta: que mundo virá depois da pandemia? Não é um assunto local, evidentemente, como quase todos os vídeos aqui do canal até aqui, mas eu creio que daqui para frente não existem assuntos locais. Mais do que nunca, nós estamos agora conectados, digamos assim. O mundo é cada vez mais um mundo virtual. É triste, mas por enquanto é isso. É um mundo sem aperto de mão, é um mundo sem abraço, é um mundo sem olhos nos olhos, a não ser aqui por meio da câmera, por meio dessa lente. Isso enquanto a gente está exercitando, porque o ser humano tem uma grande capacidade de adaptar-se ou de readaptar-se. Isso não é um processo simples nem fácil, mas é isso que nos resta. Eu acho bom que a gente reflita sobre isso, pense sobre isso. Esse assunto é o assunto que eu quero tratar aqui no canal. Eu quero conversar sobre essa perspectiva. Que mundo virá depois da pandemia? E eu separei aqui alguns tópicos. Eu começaria, por exemplo, com o primeiro deles, que é como essa pandemia atinge a todos nós. É muito comum nós ouvirmos dizer que o vírus é, entre aspas, democrático. Não importa se você é branco, preto, rico, pobre, não importa se você é homem, mulher, criança, o vírus não escolhe, cara. Se isso é verdade por um ângulo, por outro, a história é um pouco diferente. É óbvio que ele não escolhe cara, mas aqueles que são atingidos por ele não estão em uma situação igual. Não têm, por exemplo, a mesma chance de proteção.
E esse é o ponto central que eu quero começar aqui. Mas isso não é uma questão só no Brasil, embora o Brasil seja um dos países com maior índice de desigualdade do mundo. Aqui isso está sendo revelado claramente na nossa frente. Medidas como de um prefeito lá de Belém, que baixa uma medida tornando o trabalho da empregada doméstica essencial. Isso tem um cheiro muito grande de resquício da escravidão. Se o trabalho dela é essencial e se ela não pode deixar de trabalhar, por que razão? Isso visa proteger a quem? Então, partindo desse fato, desse exemplo que eu aqui citei, eu queria trazer um primeiro texto aqui para refletirmos sobre ele. Esse texto foi publicado no site da Carta Maior. Eu vou destacar apenas alguns aspectos aqui. Ele diz, por exemplo, que a pandemia, ela trouxe de maneira clara, ela tornou clara, explícita para todos nós, a divisão de classes na nossa sociedade. E ela diz o seguinte, que nós temos os chamados remotos e os essenciais. Os remotos são profissionais, gerentes e técnicos, que são cerca de 35% da força de trabalho. Eles se dedicam a longas horas a seus laptops, é o que eu estou fazendo aqui, fazem conferências no Zoom, um aplicativo aí para comunicação por meio de vídeo e áudio, digitalizam documentos eletrônicos e recebem o mesmo salário que antes da crise. Os essenciais. Eles são cerca de 30% dos trabalhadores. Enfermeiras, aqueles que prestam assistência domiciliar e à infância, trabalhadores em residências coletivas, trabalhadores rurais, processadores de alimento, motoristas de caminhão, trabalhadores de armazém e de trânsito, funcionários de farmácia, trabalhadores de saneamento, policiais, bombeiros e militares. Esses são os essenciais. Então, 35% são os remotos, que eu acabei de falar antes, 30% são os essenciais, que o prefeito lá de Belém resolveu incluir entre esses a empregada doméstica. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que sim, mas não existe empregada doméstica em nenhum outro país do mundo. Isso é uma jabuticaba brasileira. Aliás, também não sei se vocês sabem, mas em nenhum outro lugar do mundo, na construção de casas e apartamentos, tem quarto de empregada. Isso não existe. Agora existem também um terceiro grupo aqui, que é o dos não remunerados. Eles formam um grupo ainda maior que o dos desempregados, cujas fileiras podem chegar a 25% em breve. Os desempregados podem chegar em breve a 25%. O mesmo que na Grande Depressão, lá em 1929, tida aí a vida como a maior crise econômico-social dos tempos modernos, digamos assim. Estima-se que 9,2 milhões perderam o seguro de saúde fornecido pelo empregador. E que muitos desses trabalhos eram em serviços pessoais que não podem ser executados remotamente, como o trabalho de varejo, restaurante e hospitalidade. Mas à medida que os consumidores puxam as rédeas dos gastos, evidentemente que isso reduz drasticamente o consumo, não é verdade? O gasto das pessoas. Os não remunerados são os que mais precisam de dinheiro para alimentar suas famílias e pagar o aluguel. Menos da metade diz ter recursos de emergência suficientes para cobrir 3 meses. Desses não remunerados, a maioria informa que ele tinha recursos para cobrir 3 meses. Até agora, para dar um exemplo concreto, o governo não conseguiu fazer chegar a essas pessoas que vivem em situação precária, de risco, e são as mais atingidas por essa crise, mesmo tendo sido aprovado pela Câmara e pelo Senado, Congresso, a ajuda emergencial não tem chegado ainda às pessoas.
no momento em que tudo leva a crer que teremos um agravamento da Covid-19, né? Tanto dos infectados como, infelizmente, de óbitos. E tem ainda o grupo dos esquecidos. Esse grupo inclui todos aqueles para quem o distanciamento social é quase impossível, porque eles estão bem guardados em lugares que a maioria dos, por exemplo, americanos não vê. Em prisões, em cadeias para imigrantes sem documentos, em casas coletivas para pessoas com deficiência grave, acampamentos para trabalhadores migrantes, reservas de índios americanos ou brasileiros, abrigos para os sem-teto e asilos. Compreenderam? Esse grupo aqui é o que para esse grupo é praticamente impossível estar isolado. Bem, nós temos agora, ao que consta, o vírus está chegando, está interiorizando, está indo ou para a periferia das grandes cidades, onde as condições sanitárias e de habitação são bastante precárias e onde é praticamente impossível as pessoas se isolarem em suas casas por vários fatores. E também o vírus estaria vindo para o interior, estaria se interiorizando, onde as cidades têm uma situação ainda mais precária do que nas grandes cidades. É o caso aqui da nossa cidade de Pirapora. Então esse é o primeiro ponto que eu estou trazendo aqui nesse tema, o mundo pós-pandemia. A minha área de foco é essa. Eu quero aprender sobre isso, eu quero imaginar o futuro que eu ainda tenho na minha faixa etária, ou que mesmo eu não tenha mais, eu estou, digamos, naquela fase em que a gente, brincando, diz que está descendo a ladeira, eu já estou com 7.1, eu quero pelo menos imaginar um futuro para os meus filhos, né? E para aqueles que estão na mesma faixa etária deles, que são ainda muito jovens no começo da vida, que acabaram, por exemplo, um deles de sair da faculdade, que terminou um curso superior e junto com isso ele ficou isolado em casa, né? E não consegue, não tem, obviamente, como quase todas as pessoas como ele, acesso ao mercado de trabalho. E a minha filha, que ainda está fazendo o curso superior, obviamente, como todos os estudantes, está com as aulas suspensas. Dentro desse quadro, eu quero pelo menos imaginar um futuro para os jovens. E é isso que eu quero tratar nesse canal daqui para frente. Se tiverem a paciência e me deram a honra e a alegria de compartilhar, de conversar, eu serei muito grato. Se inscreverem, serei mais grato ainda. Se curtirem, mais grato ainda. Um grande abraço a todos vocês. Como dizia Gramsci, pessimismo na análise e otimismo na ação.